hoje. Bem-vinda, mulher que quer se cuidar, que quer olhar para dentro de si. Você está no lugar certo. Eu sou a doutora Ioná Varela e venho aqui nesse canal trazer várias dicas de saúde para a mulher e ajudar principalmente as mulheres com incontinência urinária. Isso, hoje o tema é esse. Se você tem incontinência urinária, você está no lugar certo. Mas antes de mais nada, clica aí no joinha, no gostei, comenta se você tem e se você já sabe o seu tipo, já coloca aí qual que é. Mas antes de tudo, eu quero falar com aquelas pessoas que não sabem o que é incontinência urinária, esse desconforto tremendo que traz na vida das mulheres. Geralmente é dado na meia-idade ou para idosas, mas estudos revelam que cada vez mais cedo anda tendo a incontinência urinária. É descoberto através dos meios de comunicação que a idade que antes era para idosas passou a ser hoje em dia numa vida adulta madura. Então vamos lá, do começo, tá? Então o que é incontinência urinária? A incontinência urinária nada mais é que a perda de urina. É a perda de urina independente da sua idade, independente da situação, tá? Então é a ineficiência do músculo de segurar o xixi na bexiga. Então nós temos a bexiga, né, que armazena o líquido do seu corpo. Então ela é um reservatório, né? Então o que filtra ali no rim, o alimento que você come, bebida que você ingere, tudo aquilo ali passa pelo seu sistema renal, onde tem a filtração e que cai no armazenamento, no local de armazenamento. Aquilo que não é, o seu corpo não vai utilizar, ele vai excretar, ele vai tirar. Então a urina, ela fica dentro da bexiga. A bexiga é um reservatório dela. Temos um músculo aqui embaixo que segura o fechamento da bexiga, chamado de esfíncter. Essa musculatura, ela é responsável por segurar o xixi dentro desse reservatório. Então, ela tem uma força, como se fosse uma mão que segura um objeto. É esse esfíncter segurando o líquido que está contém dentro da bexiga, que é o xixi, né? Que é a urina, ureia pura, tá? Todas as excreções que o nosso corpo não vai absorver. Esse músculo, quando ele vai perdendo a eficácia dele, a força dele, ele cada vez ele tende a não conseguir segurar essa urina dentro da bexiga, fazendo que o fechamento dela fique ineficiente. Querendo ou não, com isso daqui, o líquido que vai caindo na bexiga vai gerando um peso, uma pressão, e cada vez esse esfíncter não consegue segurar. Então começa o quê? A vazar de pouquinho a pouquinho, aqueles pinguinhos. Se você já tem incontinência, você sabe do que eu estou te falando. Lá atrás tinha só uns pinguinhos, de vez em quando, em algumas situações, né? Esse músculo, por sua vez, que não consegue mais exercer sua função de segurar totalmente, cada vez ele vai perdendo mais a sua força e cada vez vai ficando mais frouxa essa abertura da bexiga, fazendo com que cada vez escorra mais líquido. Então a tendência é ir ficando assim. Não fecha, não tem força para voltar. A bexiga, ela tende o quê? Com o peso do corpo, da gravidade, do esforço, do peso, a ir cedendo. Quando ela vai cedendo, ela vai passando por dentro o músculo esfíncter. E cada vez o músculo não vai conseguindo segurar. Não consegue fechar, porque a bexiga, ela está aqui, então não consegue segurar a bexiga. A tendência é ela ir caindo,
cada vez soltando mais urina, até que ela sai por total. Isso mesmo, isso pode ocorrer, chamada cistocele, retocele, tá? O prolapso. Então, tem vários níveis, vários graus dessa bexiga quando ela cai. Quando a incontinência urinária ela inicia, então ela começa de pouquinho e a pessoa não vai percebendo que são apenas o escape de xixi, né? Os pinguinhos do dia a dia. Aquilo que não te interfere no seu dia a dia, você acaba não dando muita atenção ou dando a atenção necessária para aquela situação. Então, quando a gente não observa os escapes momentâneos, isso faz com que essa musculatura cada vez tende a enfraquecer. Você imagina uma perna, né? Que é uma coisa que nós estamos vendo, né? A gente vê, a gente precisa para andar, precisa para sentar, para levantar. Quando você começa a sentir uma fraqueza na perna, você vira e fala assim, nossa, eu tô com uma fraqueza na perna. Mas por quê? Porque você percebeu que não conseguiu fazer determinadas funções. Um exemplo, eu andei tanto, sendo que antes você conseguia andar mais. Ou, nossa, para mim subir aquela escada, sendo que antes era muito mais fácil. Quando você deixa de fazer algo que antes você conseguia fazer facilmente, você começa a notar. Mas é algo que te interfere no seu dia a dia, no seu trabalhar, no seu caminhar, na sua rotina. Então, imediatamente te liga o alerta, o que você vai fazer? Vou para academia. É a primeira coisa que a pessoa fala. Eu vou fazer algum exercício físico. Outras têm a mentalidade de falar assim, nossa, preciso andar menos. Na verdade, não, né? Nós temos que fortalecer. Mas eu já ouvi muito isso. E geralmente são pacientes que chegam para a fisioterapia, não para a academia, né? Porque aí o problema já instalou um problema maior de joelho e quadril. Enfim, não é o caso no momento. Mas o que eu gostaria de levantar esse alerta? Que algo que nós estamos vendo, algo que interfere no nosso dia a dia, para funções fundamentais necessárias, a gente dá atenção maior. Já os pinguinhos e o escape de xixi, nós não damos. A maioria das mulheres. Por quê? Colocou um protetor de calcinha e ela consegue trabalhar, ninguém tá vendo, né? Mas são várias situações aí que ocorrem no deixar esse protetor. Só que a mulher não vai percebendo porque é aquilo que eu já falei, não interfere no seu dia a dia. Até que esses pinguinhos, eles aumentam. Essa fraqueza do esfíncter, aquele músculo que eu te falei que segura, a tendência dele é sempre enfraquecer mais. Porque você não vê. É uma musculatura que você não vê, é uma musculatura de difícil conscientização. É difícil você conseguir sentir ela, porque não é um braço e uma perna que foi exigido desde criança para que segure algo, para que faça algo. É uma musculatura que ela tem um controle involuntário. Você tem um estímulo na infância, mas o seu cérebro trabalha através do sistema autônomo, né? Ele consegue fazer com que o esfíncter funcione sem que você pense nele. Só que ele é uma musculatura como qualquer outra do seu corpo. A única diferença é a limitação de conseguir senti-lo, de conseguir vê-lo, porque você não vai ver, tá? E até mesmo de fortalecê-lo. Então, o que ocorre na maioria das vezes? Esse esfíncter, geralmente, ele começa a ficar fraco e você não vai trabalhar ele que nem você faz numa perna que vai para academia.
você vai cada vez exigindo mais dele. Então, no seu dia a dia, você começa a pegar mais peso, aumenta nossas tarefas diárias com filho, casa, marido, serviço, o que seja, tá? Independente da fase. E a gente começa cada vez, além de exigir mais dele, nós temos uma curva fisiológica do nosso corpo, que até uma certa idade, ela só ganha força. Depois nós estabilizamos essa força e depois nós perdemos essa força. É a linha da vida normal de um corpo, de um ser humano. Ganha força para suportar, mantém essa força por um período e depois ela vai perdendo essa força, que é a linha do envelhecimento, não tem como. Então, como um braço e uma perna enfraquece com o passar do tempo, devido à carga, devido à vida que a pessoa leva, a musculatura do esfíncter também ocorre da mesma forma. Então, a tendência desse esfíncter, a tendência desse músculo é sempre enfraquecer porque não deu a atenção, porque não fortaleceu. São raras mulheres que eu atendo no meu consultório que elas conseguem ter essa consciência. Quando elas têm essa consciência, são mulheres que têm, por exemplo, na família, mãe, vó, tia, que já fizeram cirurgias e obtiveram esse conhecimento. Então, quando começaram a ter perda de xixi, elas foram já procurar ajuda para não ocorrer igual ocorreram com a mãe. Porque antes não era informado dessa forma, não tinha esse meio de comunicação que nós temos hoje, né? Então, no século atual, nosso meio de comunicação ele é grande. Então, essas mulheres que sofreram sem a informação, porque não sabia, elas não têm culpa. E você que tem esse poder nas suas mãos de conhecimento, que tem o poder nas suas mãos de entender numa era aí muito boa, que fala tanto de saúde, que fala tanto de atividade física, nós não podemos deixar chegar ao ponto. É lógico que não são todas que conseguem fazer dessa forma. Então, mas e também não está perdido, independente de quem já fez cirurgia ou não, a incontinência ela tem cura, tá, gente? Ela tem cura, vocês não precisam conviver com esse desconforto em nenhuma fase. Desde o pinguinho, que você talvez não dê tanta atenção, quanto numa cistocele, retocele, no prolapso, ou numa que você já está sentindo a sua bexiga no banho na hora de fazer sua higienização, tá? Então, é muito desconfortável quando chega nessa fase. Não tenho por que deixar chegar, mas porém existem pessoas que não tiveram essa informação ou que não tiveram como realmente tratar, né? Porque não tem como saber, não tem como sentir, é muito difícil. Se você não tiver uma pessoa que te dê as mãos e que te ajude nesse caminho, nesse processo de eliminar de vez a incontinência urinária, não tem como você se curar, não tem como você conseguir sozinho. É isso mesmo, não tem como, tá? Eu ajudo mulheres assim, que precisam dessa mão. Eu dou mão para essas mulheres que precisam se livrar de vez da incontinência urinária. Uma outra situação, que vai ter um vídeo listado abaixo para vocês com link, tá? É a incontinência urinária devido a vários fatores como medicamento. Tem meninas que fazem, eu falo meninas porque numa fase jovem, adulta, aí, né, dos seus 20 a 40 anos, que fazem tratamento para incontinência urinária, como quimioterapia. E existe uma fraqueza generalizada do corpo inteiro e levam à incontinência urinária. Então, a incontinência urinária, ela é dada por vários fatores. Extrínseco, de você ficar forçando,
de você pegar peso, quer dizer que você não vai pegar? Não, não é isso. Quer dizer que você tem que cuidar da sua musculatura para você pegar o peso. Medicamento, que também é extrínseco, é algo que você está tomando e colocando dentro do seu corpo e que vai ocasionar isso, tá? Cirurgias que você faz de abdômen necessárias, como até uma simples cirurgia de vesícula, ocasiona uma fraqueza da musculatura abdominal e acaba levando à fraqueza do esfíncter. Então, a fraqueza do esfíncter, ela pode vir tanto de externo quanto interno. E interno é como? O genético, quando você tem já na família vários casos da fraqueza. Genético, então mãe, vó, bisavó, elas já tiveram, né? Então tem uma questão, uma carga genética que influencia. Então a questão da musculatura, o peso genético, ela é ligada diretamente ao nosso físico, né? Mas então, independente da causa da sua incontinência urinária, do seu escape, do xixi, do pinguinho, independente disso, a incontinência urinária ela tem cura, ela tem tratamento. Quanto mais cedo você conseguir diagnosticar, ter esse olhar mais sensível para a sua musculatura, mais rápido você consegue solucionar o seu problema. Mas mulheres que não conseguiram, que já estão numa fase que médicos falaram que tem que ser cirurgia, ou que estão numa fase de diagnóstico ainda, fazendo os testes, fazendo o diário, tentando diagnosticar, ou que estão procurando ainda fisioterapeuta para fazer o tratamento da incontinência urinária, tudo isso que você está passando, que você está procurando, tem solução. Mas não adianta você sair gastando o seu dinheiro com qualquer coisa, não é assim. Você tem que entender e conhecer o seu problema, saber do seu corpo, entender o que ele está te dizendo e saber como ajudá-lo. Ter a consciência do seu tratamento. Não pensar que então eu vou fazer a cirurgia e pronto, já acabou. A cirurgia, ela não é a cura da incontinência. Então, a cura da incontinência é a partir do momento que você começa a trabalhar essa musculatura que eu te falei, que é do esfíncter, que consegue segurar a sua bexiga para que não escape o xixi. Mas hoje é isso, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais também dos tipos. Vai estar linkado aqui no card embaixo, ou no lugar aqui em cima. Os tipos da incontinência. Mas hoje o que eu queria era conscientizar as mulheres sobre a incontinência urinária, o temor das mulheres na vida adulta, não é verdade? Tchau, fica com Deus, até mais!